Fala aromáticos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wallace Zago, seu professor de Química, e hoje nós vamos falar sobre aspectos macroscópicos. Pô, Wallace, já vai começar assim, macroscópicos? A primeira aula de Química já tem que começar logo com um termo tão difícil? Não é tão difícil assim. Por exemplo, com certeza você já ouviu falar em microscópio, né? Aquele equipamento que você utiliza para observar o comportamento de bactérias, lembra disso? Com certeza você já ouviu falar de microscópio. Macroscópico é o antônimo de microscópio. Esse instrumento, o microscópio, é para você observar os aspectos microscópicos, ou seja, aquilo que você não consegue observar a olho nu. Já os aspectos macroscópicos são aqueles que se apresentam naturalmente à sua visão. Você consegue observar muitos desses aspectos. Então não é difícil. A química é a ciência que estuda tudo. Estuda a matéria e suas transformações. Então a gente vai estudar tudo e as transformações que envolvem esse tudo. Então, dentro desse universo da química, existem alguns conceitos importantes que você precisa compreender. O primeiro deles é matéria. A definição de química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Então você precisa ter muito claro na sua cabeça o que significa matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, um lápis tem massa e ocupa lugar no espaço, é matéria. Um tronco de árvore tem massa e ocupa lugar no espaço, portanto, matéria. Um pedaço de ferro tem massa e ocupa lugar no espaço, portanto, matéria. O ar que a gente respira também é matéria. Embora você não consiga ver, o ar ele é composto por moléculas, por átomos de diversos elementos que possuem massa e também ocupa lugar no espaço. Logo, matéria. Então fica ligado que matéria não necessariamente está associado àquilo que você consegue ver. A definição de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. É um clássico essa definição, então tenha isso em mente. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, da forma que a gente conhece, ela pode se apresentar na forma de um corpo ou na forma de um objeto. O que seria isso? O corpo é uma porção limitada da matéria. Vamos pensar em madeira. Madeira é matéria. Se eu pegar um tronco, um pedaço de madeira, eu vou ter um corpo. Agora, se eu falar para você lápis, o lápis ele é uma porção limitada dessa matéria madeira, mas ele possui uma utilidade para o homem. E quando isso acontece, a gente está se referindo a um objeto. Então a gente tem matéria, corpo e objeto. Matéria, tá lá, é o grupão, é o geral. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada dessa matéria. Agora, quando essa porção limitada da matéria possui alguma utilidade para um ser humano, a gente classifica como um objeto. Outro exemplo, se eu pegar uma barra de ferro, eu estou falando de corpo. Se eu falar de uma cadeira de ferro, já é um exemplo de um objeto. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, pessoal, tendo ficado isso claro para vocês, a gente precisa falar agora sobre os estados físicos da matéria. Aqui, no nosso planeta Terra, onde vai tudo muito bem, e vocês devem estar percebendo isso, a matéria ela se apresenta basicamente em 3 estados físicos. São eles: sólido, líquido e gasoso. Existem outros estados físicos da matéria, diversos estados físicos. Quando a gente pensa assim no nosso cotidiano, a gente está falando de uma realidade muito limitada se comparada à imensidão desse universo. Então, no universo, se a gente for falar a nível de universo, a maior parte da matéria se encontra num estado físico denominado plasma, que você conhece bem, esse da TV. Há algum tempo atrás, as TVs eram fabricadas com plasma. Hoje em dia, a tecnologia já evoluiu, as TVs são de LED. Mas o plasma, que está presente aí numa grande quantidade de TVs que foram fabricadas há alguns anos atrás, é um estado físico da matéria, o estado predominante da matéria que existe no universo. Aqui, para a nossa situação, planeta Terra, aqui onde eu vivo, na minha, na sua casa,
a gente vai ter os estados físicos da matéria restrito basicamente a esses três, que são sólido, líquido e gasoso, tá? São características desses estados físicos. No estado sólido, você consegue tocar, você consegue visualizar uma organização muito eficiente. Então, no estado sólido, as substâncias elas possuem forma e volume definidos. Você consegue observar tanto a forma quanto o volume daquele corpo, daquele objeto. Então, fica bem tranquilo de visualizar isso. No estado líquido, a gente não vai ter nem a forma nem o volume definido. Pensa, por exemplo, num copo d'água. Qual é a forma que você tem ali da água naquele momento? Vai ser o formato do copo. Se você pega essa mesma quantidade de água e joga ela dentro de um balde, qual é a forma dessa água que estava ali dentro do copo? Agora ela vai assumir o formato dali do balde, do fundo do balde. Então, no estado líquido, a gente não tem essa forma definida se comparado à substância quando está no estado sólido. E no estado gasoso, a gente também não tem nem a forma nem o volume definidos, né? Basta se a gente tivesse a condição de observar, de colorir um gás aqui, a forma dele não fica muito clara, principalmente porque as moléculas deles estão muito agitadas, né? As moléculas desses gases, e aí fazem com que ele tome forma e volumes diferentes o tempo todo. Então essas são as primeiras características desses três estados físicos. Além disso, vai aparecer aqui para vocês uma figurinha que mostra para a gente como se comporta esses três estados físicos a nível molecular, tá? A gente observa que no estado sólido as partículas elas estão muito bem organizadas e possuem um grau de agitação muito baixo, tá? Então as partículas elas estão unidas o máximo possível, obedecendo a geometria, obedecendo um sistema de cristalização, mas elas estão ali unidas o máximo que dá e quase sempre paradas, tá? Tendendo a ficar bem estáticas mesmo. Agora, quando a gente fala no estado líquido, a nível molecular, as moléculas vão estar ali um pouco agitadas. Então, no estado sólido, quase paradas, o grau de agitação no estado sólido é muito baixo. No estado líquido, esse grau de agitação aí seria mediano, um pouco maior do que no estado sólido. Agora, quando a gente fala do estado gasoso, a gente vai ter um grau de agitação dessas partículas ou das moléculas muito maior se comparado ao estado líquido. Então, fazendo uma comparação dos três estados físicos, a gente vai ter o estado sólido com um grau de agitação muito pequeno, quase zero. A gente vai ter no estado líquido um grau de agitação um pouco maior do que no estado sólido, e no estado gasoso o grau de agitação dessas moléculas ou partículas vai ser extremamente alto, tá? Então a matéria ela se apresenta basicamente nesses três estados físicos. Só que tem um detalhe e que você conhece bem. Se você retirar um cubo de gelo do congelador e deixar em cima da pia, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esse gelo provavelmente irá derreter, você bem sabe disso. Por que isso acontece? Existe uma coisa em nosso meio chamada energia. O conceito de energia ele é um pouco complexo, é até bem difícil definir de fato o que significa energia, mas você conhece os tipos de energia que existem. Por exemplo, você sabe que existe energia cinética, que é aquela associada ao movimento, existe a energia térmica, que é aquela associada à temperatura, existe a energia eólica, que é aquela associada ao movimento dos ventos, enfim, existem diversos tipos de energia, e você já conhece isso. O que acontece? Toda a matéria existente no nosso planeta, ela é capaz de trocar energia. Isso porque toda a matéria, em algum momento específico, ela é capaz de armazenar um pouco de energia, seja ela na forma de calor, que é um tipo de energia comum que a gente conhece bem no nosso dia a dia. Então, essa matéria ela pode reter, em dado momento, um pouco de calor. E ela pode transferir também esse calor que em algum momento ela armazenou. Embora em alguns casos seja difícil a gente fazer essa medição da quantidade de energia que está ali armazenada ou sendo transferida, o que a gente sabe, a gente pode afirmar com certeza, é que
Todas as coisas que existem no universo, em algum momento, ela pode ser um vetor de transmissão de energia. E transmitir energia significa você receber ou doar. Você pode receber energia ou você pode liberar energia. E dependendo da quantidade de energia que se absorve ou que se libera, a gente tem que essa matéria que a gente está estudando há algum tempinho, ela vai mudar de estado físico. Então, se eu absorvo muita energia ou se eu libero muita energia, eu posso mudar de estado físico. É o que acontece, por exemplo, com o cubo de gelo, que a gente acabou de falar. Ele está lá no congelador, a uma dada temperatura. A partir do momento que a gente retira ele do congelador e põe na pia, esse cubo de gelo ele passa a absorver calor do ambiente. E aí, ao promover essa absorção, então, ele vai estar mudando de estado físico, passando do estado sólido para o estado líquido. E aí é interessante que algumas mudanças de estados físicos estarão sempre associadas a absorção ou liberação de energia. Se uma determinada substância que se encontra em um estado físico específico absorve energia, ela muda de estado físico. Se ela libera energia, ela vai mudar de estado físico também, tá? Então a gente vai ter aqui, os estados sólido, líquido e gasoso. Quais são as mudanças de estado físico que podem ocorrer nessas três situações? Vamos pensar primeiro nas mudanças que vão ocorrer quando a gente tiver absorção de energia. A gente vai exemplificar aqui para vocês o caso da água. Então a gente vai ter água no estado sólido, que seria o gelo, vamos ter água no estado líquido e vamos ter água também no estado de vapor. O que acontece? Quando o gelo, partindo do estado sólido, é o que a gente falou agora há pouco, quando o gelo absorve energia, ele muda de estado físico e vai para o estado líquido. Seguindo essa mesma linearidade, quando a água no estado físico absorve energia, ela passa para o estado gasoso. É o que acontece com a panela de água, ou quando, se você faz café na sua casa desse jeito ainda, quando você põe a água para esquentar lá para fazer o café, você tem a água no estado líquido, a temperatura ambiente. Quando você acende o fogo, a água vai começar a absorver aquele calor para mudar de estado físico. E é por isso que ela ferve, né? Ela ferve quando atinge a temperatura de ebulição dela. E ferver nada mais é do que passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando a gente tem água absorvendo, água no estado líquido, absorvendo energia, ela passa para o estado gasoso. Então, esse processo que a gente descreveu, reparem que foi todo de absorção de energia. A gente tinha gelo, absorveu energia, foi para o estado líquido, a água no estado líquido absorveu energia, passou para o estado gasoso. Agora, o caminho inverso também existe. Só que ao invés de haver absorção de energia, agora esse caminho inverso, ele promove liberação de energia. Por exemplo, o vapor d'água está lá com as suas moléculas completamente agitadas e uma das maneiras da gente fazer esse vapor d'água voltar para o estado líquido é retirando energia dele. É o que acontece quando essa água que está fervendo é submetida a uma tampa, né? Se você tampar esse recipiente que tem água fervendo, essa tampa, por estar numa temperatura mais fria, quando esse vapor d'água entrar em contato com ela, ele vai perder essa energia para a tampa, e é por isso que a tampa esquenta e vai voltar então para o estado líquido. Então, quando a gente tem a volta do vapor para o estado líquido, é um processo que libera energia, né? Por isso que a gente tem então o vapor d'água voltando para o estado líquido. Da mesma forma, quando a gente pega essa água que está no estado líquido novamente e coloca dentro de um congelador, essa água no estado líquido começa a perder energia, perder calor para o ambiente que está mais frio. Então ela libera esse calor e passa para o estado sólido. Então essa última sequência que a gente falou é a sequência que demanda liberação de energia. Cada mudança dessa que eu comentei tem um nome específico. Por exemplo, quando a gente tem um sólido passando para o estado líquido, a gente chama esse fenômeno físico de fusão. Quando a gente tem a água passando para o estado gasoso,
Esse fenômeno se chama vaporização. E agora é importante a gente abrir um parêntese, porque a vaporização ela é dividida em 3 tipos. Pode ser a evaporação, a ebulição ou a calefação. A evaporação é aquela que a gente conhece. É um processo lento que começa especificamente pelas moléculas de água que estão na superfície. Pensa, por exemplo, numa poça d'água. Choveu, está lá a poça d'água na rua, e aquela poça d'água ela vai evaporar com a incidência dos raios solares. A poça d'água vai começar a evaporar lentamente por conta da incidência desses raios solares, que por consequência aumentam a temperatura e faz com que a temperatura da superfície comece a atingir a temperatura de ebulição primeiro. Então é por isso que a poça d'água ela evapora devagar. Então, nesse caso, a gente vai ter um exemplo da evaporação. Uma segunda possibilidade da gente tratar a vaporização é chamando ela de ebulição. E quando que a ebulição acontece? A ebulição ela é caracterizada quando toda a massa do líquido está fervendo ao mesmo tempo. Quando toda a massa do líquido atingiu a tal temperatura de ebulição e passa, portanto, para o estado gasoso. Para ficar fácil de você visualizar, pensa numa panela com água fervendo. Quando começa a atingir a temperatura de ebulição, você vê ali as moléculas da superfície se desprendendo e passando para o estado de vapor. Agora, com o passar do tempo, você vai observar que a panela ela começa a soltar ali, o líquido começa a borbulhar. Tem muita absorção de energia e aí toda a massa d'água começa a entrar em ebulição. Quando toda a massa daquele líquido começa a passar efetivamente para o estado de vapor ao mesmo tempo. E o último caso é o caso da calefação, que também é um tipo de vaporização e ela só ocorre quando tem diferença muito brusca de temperatura. É o efeito que acontece quando a gente pinga, por exemplo, uma gota d'água numa superfície que esteja muito quente. Numa chapa de fritar alimentos ou até mesmo numa panela, se você deixa aquecendo durante muito tempo e posteriormente você joga ali um pouco d'água, a água ela meio que pipoca por cima dessa superfície, porque a diferença de temperatura é tão grande, aquela chapa está tão quente, que instantaneamente quando o líquido entra em contato com esse material, a água passa imediatamente para o estado de vapor. Então essa é a calefação. Agora, uma vez no estado de vapor, a substância será sempre vapor? Não, como a gente falou há pouco, se essa substância liberar energia, ela volta para o estado líquido. E esse processo também possui um nome específico. Nesse caso, a gente tem a condensação. A condensação nada mais é do que a volta do vapor para o estado líquido. A gente tem ainda a solidificação, que é quando um líquido passa para o estado sólido. E para finalizar, existe ainda a possibilidade da matéria ela passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Quando isso acontece, a gente diz que a substância sublimou. Ela passou do estado sólido para o estado gasoso. É o que acontece com a naftalina, né? Provavelmente na casa da avó de vocês, se vocês ainda têm suas avós, pessoal mais antigo. Por que eu falo avó? Porque o pessoal mais antigo, eles costumam colocar dentro do armário umas bolinhas de naftalina. A naftalina ela passa justamente por esse processo de sublimação. Por isso que com o passar do tempo, embora você saiba que colocou ali dentro daquele armário uma bolinha de naftalina, ela sumiu, ela desaparece. Por quê? Porque aquela substância que estava no estado sólido, ela passou automaticamente para o estado gasoso, tá? Quando isso acontece, a gente tem uma mudança de estado físico denominada sublimação. Mas o contrário também pode acontecer. A gente pode ter um gás voltando para o estado sólido. E aí a gente chama de ressublimação. É o caso do iodo, tá? O iodo, ele forma um vaporzinho de iodo que quando entra em contato com uma superfície mais fria, ela acaba retornando para o estado sólido. Então seria uma ressublimação. A volta, né? No caso, quando a gente tem uma substância no estado gasoso e ela volta para o estado sólido. Então, esse seria o caso da ressublimação. Foi, gente? Entendido?
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre aspectos macroscópicos da matéria. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos para fortalecer a gente aqui no nosso canal. Falou? Um beijo e até a próxima!